Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo muito rapidamente no livro de Isaías, Isaías 55, no versículo 9. Aleluia. Isaías 55, 9. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Aleluia. Mais alto do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vamos repetir. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diga glória a Deus. Quais são os pensamentos de Deus em relação à família? Quais são os pensamentos de Deus em relação àquela pessoa que se diz que é crente, que se diz que vai para a igreja, que se diz ou que vem para a igreja, que se diz que carrega a Bíblia debaixo dos braços, que na igreja se veste como uma mulher santa. Quais são os seus pensamentos, quais são os pensamentos de Deus para com a tua família? Em outras palavras, como que o Senhor quer que nós sejamos no quesito família, no quesito esposo para com a esposa, esposa para com o esposo? Amada igreja, o Senhor diz que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Ou seja, Deus em tudo é super, hiper. Permita-me, se o termo existe. Melhor em tudo em relação a nós. Ou em comparação a nós. Olha só que a Bíblia fala aqui no versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão. Pastor, ficou mudo, pastor. É verdade, meu irmão. É que quando só sangue. Só sangue, porque quando ligam, corta logo, né? Me ligaram. Conseguem me ouvir, amados irmãos? Bom, pastor, consegue me ouvir? Perfeitamente, pastor, perfeitamente. Glória a Jesus Cristo. Então nós temos que entender, igreja, tudo que a Bíblia se refere no quesito família, Deus instituiu. Quando a Bíblia fala, quando Deus fala através de Paulo sobre o homem santificar a mulher,
sobre a mulher santificar o homem, significa que Deus não quer que nós sejamos igual ao mundo. Por isso que ele está a dizer, santifica, porque nós temos que ser separados. Porque santos, quem é que é santo? Santo, em outras palavras, significa separado. Hoje em dia, os casamentos, e nós volta e meia estamos a dizer, mesmo os tais que se dizem ser crente, têm a sua ideia, a sua convicção, porque leram um livro, porque ouviram, porque foram buscar conselho, porque menos entender qual é a vontade, qual é o pensamento de Deus sobre a família. E às vezes passam sobre essa passagem, né, no livro de 1 Coríntios 7, de 1 a 14, em que fala justamente isso que nós estamos a falar, sobre a mulher santificar o homem e vice-versa. Aleluia. Quais são os pensamentos de Deus para com as nossas famílias, meus irmãos? São pensamentos de bem. O Senhor quer que eu e você nos doemos pela nossa família. Assim como Ele se doou por nós. Porque Deus sacrificou, permita-me, que o que eu vou dizer, Deus sacrificou a sua família para ganhar a tua família, meu irmão, para ganhar a minha família. Deu dele, do seu filho, para que nós fôssemos alcançados, para que nós entendêssemos que não basta, meus irmãos, aquilo que muitos dizem. Não, tem comida, tem comida, a televisão está paga, a internet está paga, então só isso basta. Não, não. Precisamos entender que os pensamentos de Deus para com as nossas famílias, porque vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar, meus irmãos? E os mundanos, né, pastor Emílio? Os mundanos lá fora falam que o pecado que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso é justamente o sexo. Quando que Deus lhes mandou se multiplicar, né, pastor? Né, pastor Emílio? É verdade, meu pastor, é verdade. Então, meus irmãos, Deus é pró-família. Se a palavra dele não volta para ele vazia, significa dizer que ela terá que se cumprir. Terá que se cumprir. Mas se cumprir na vida de quem? Daqueles que se esforçam, daqueles que se doam pela família, daqueles que se entregam em prol da sua família. Eu vou perguntar aqui aos irmãos, mas não vão responder a mim. Respondam a vocês mesmos. Não vou generalizar, mas vou falar. Quantos são os irmãos? Aqui tem irmãos que jejuam para ter carro, que jejuam para ter casa, que jejuam para tudo, menos entrar na brecha pela sua família, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Porque se calhar o irmão ou a irmã acha que a internet está paga e basta. Tem comida na área que baixa. Saibam, igreja, não obstante a isso tudo, nós temos um inimigo que luta de dia e de noite
para destruir as nossas famílias. Tudo que Deus programou, a finalidade é alcançar as famílias. Porque nas famílias, aonde começa o propósito dele. Deus tentou muito antes de Abraão. Não deu certo. Mas com Abraão, tentou. E nós vimos que Abraão, mesmo vivendo naquela época, em que o homem podia ter várias mulheres, ele até um determinado momento foi fiel a uma única esposa. Até que a esposa, digo assim, por não conhecer o Deus que Abraão sustentava, o Deus que Abraão buscava, o Deus que sustentava Abraão, né? Por que o pastor está falando isso? Lembram-se que quando os anjos ou Deus aparece para anunciar não só a destruição de Sodoma e Gomorra, mas para dizer que ela teria filho, ela duvidou. Foi por isso que ela fez o quê? Induziu o seu esposo ao erro. Mas veem que tudo aquilo que Deus pensou a respeito de Abraão se cumpriu. Aleluia. Se cumpriu. Tentou-se de várias formas abortar o pensamento que Deus queria, ou que Deus tinha a respeito da família de Abraão. Se cumpriu. E hoje nós estamos alcançados aqui pela graça, por causa desta família que se manteve fiel, que se sacrificou, o Abraão sacrificou, por causa de uma promessa relacionada com a sua família. Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar, vai a uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou te fazer pai de muitos filhos. O Senhor disse na passagem que nós vimos, a palavra dele não volta vazia. E o Senhor disse que por causa de Abraão, quem é que seria abençoada? O quê? Quem? Por causa dele, quem é que seria abençoada? Todas. Escreve aqui. Quem é que seria abençoada? Através de Abraão, quem é que seria abençoada? Todas as famílias. Aleluia. Significa, Pai das luzes, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, mesmo não sendo merecedor do Senhor. Mostraste ser fiel com essa escória que sou eu, Pai. Obrigado, Senhor. Então significa que o plano que Deus tem para com as famílias, como se diz em inglês, through, quer dizer, através de Abraão, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Não vai voltar para o Senhor vazia. Mas nós, porque essa passagem, essa mensagem é para os filhos. É para aqueles que verdadeiramente buscam. Tenham o Senhor como a sua bússola, o seu modus vivendi. Aleluia. Deus tem um plano. Deus teve um sonho. Tentou de outras várias formas. Não diria várias formas, mas com outras famílias. Que não se cumpriu até encontrar Abraão. Por causa de ti, se todos seguirem a mesma forma de viver, Abraão, como você viveu, vão ser abençoados como você foi. É só nós vermos a sequência do que aconteceu, né? Ou seja, do que aconteceu depois de passar Abraão.
todos que procuravam viver como Abraão viveu, eles e as suas famílias eram abençoadas. Aqueles que tentaram viver contrário à vontade de Deus ou o caminho que Abraão seguiu, eram mortos. Não eles somente, eles e quem? Ele e as suas famílias. Sim ou não? Uns eram apedrejados, os outros entraram vivos, comidos pela terra, eles e a sua casa. Então, não é qualquer um que vai dizer que o plano que Deus tem para com a minha família vai se cumprir. Vai se cumprir se você viver uma vida de sacrifício. Viver uma vida como era, voltando aqui, como era a vida de Abraão. Trazendo, me permitam que eu vou dizer para a modernidade, na modernidade das palavras, Abraão, exatamente meu pastor, temor a Deus. Abraão era constantemente desafiado por Deus para ver se ele já estava pronto para que o propósito dele se cumprisse. Olha, ficam aqui nessa cidade, olha, não sei o quê, vão para aí. E chegou um momento que Deus provou a prova das provas. Me dá o teu filho, o teu único, aquele que você mais ama. Então verifiquem, amados irmãos, que a palavra do Senhor para Abraão, para Isaac, para Jacó, não foi, a palavra do Senhor não se cumpriu em Esaú como tinha que se cumprir, porque Esaú viveu o contrário, o quê? A vida que Abraão vivia, ou a vida que Abraão viveu, na obediência, numa vida de constante renúncias e sacrifícios. Abraão teve que viver na renúncia constante. Você já viu que num mundo como aquele, o antigo, em que as pessoas precisavam materializar o seu Deus, por isso que faziam torres, faziam torres sim, para irem adorar, faziam imagem de escultura, porque precisavam materializar o seu Deus. Alguém como Abraão ousou crer num Deus que não é feito de barro. A Bíblia não diz, mas eu tenho quase certeza que Abraão foi de alguma forma, naquele mundo, ele passou por várias situações. Por isso, se calhar foi por isso que Deus lhe disse para sair da terra, da sua parentela, não só pela idolatria daquele povo, mas por causa também da zombaria. Exatamente. Poste ídolos, exatamente. Então, meus irmãos, o propósito de Deus para com as nossas famílias, ele vai se cumprir se nós vivermos justamente o que nós estamos a dizer. Uma vida segundo a vontade de Deus. E como é que é uma vida segundo a vontade de Deus? Olha, desde Abraão até Jesus Cristo. Então você vai entender como é que nós temos que viver para que essa passagem se cumpra. O que eu falei não vai voltar para mim vazia. Vai ter que se cumprir como se cumpriu na vida de Abraão, como se cumpriu na vida de Isaac, como se cumpriu na vida de Jacó e os outros patriarcas. Aleluia, meus irmãos. É importante nós entendermos isso, meus amados irmãos, que Deus é Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E você diga assim, pastor, estou passando por um momento menos bom. Lembra-te que Abraão teve que esperar anos a fios
E não passou anos, o próprio Isaac, a Bíblia diz que ele orava, em outras traduções diz incessantemente, em outras diz intensamente, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, para que a palavra do Senhor se cumprisse na vida dele. Não significa que você vai ficar 25 anos, não significa que você vai ficar o tempo todo que Abraão ficou, mas tudo depende, meus amados irmãos, a quê? Como você crê nesse Deus e, acima de tudo, qual o propósito, porque como se diz, né? Quanto maior for o propósito de Deus na vida de alguém, também Deus vai requerer muito mais desta pessoa. Por isso que Deus requereu muito mais de Abraão, por isso que Deus requereu muito mais de Isaac, por isso que Deus requereu muito mais de Jacó, porque as outras famílias da terra dependiam do curso da vida deles. Aleluia. As outras famílias da terra dependiam de como eles levariam o bastão, vamos assim dizer, que Abraão passou para Isaac e Isaac passou para os seus filhos. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Permaneça firme, não blasfema, não murmure, permaneça firme e vai orando, vai fazendo aquilo que nós vimos que fala em 1 Coríntios. Você busca, se santifica, busca a Deus, seja um homem e uma mulher de Deus, porque aquilo que o Pai às vezes tem dito. As pessoas querem que o marido seja abençoado, tudo bem, Deus pode abençoar, mas depois dele receber a bênção, será que ele vai ser salvo? Será que ele vai ser salvo? Olha, hoje ou ontem me ligou uma irmã, não vou falar o nome dela. Ela me disse assim, pastor, eu sei que eu pedi ao pastor para me ajudar a orar pela situação do meu marido, mas pastor, eu entendi que primeiro tenho que buscar eu e eu vou mostrar mais na prática do que falar. Obrigado, pastor, mas eu vou fazer aquilo que a Bíblia fala. Eu vou buscar a Deus primeiro e vou santificar o meu marido. E eu tenho a certeza, custe que custar, não estou mais preocupado com não sei o quê, eu vou fazer a minha parte. Oh, minha irmã, oh, meu irmão, existe coisa melhor para o ouvido de um pregador do que ver a ovelha convertida ao Senhor, aquele que era bode, aquele que era ovelha da matança, aquele que um dia estava entre os javalis, Deus a lhe tornar em verdadeira ovelha, ela contar esse testemunho com a boca dela, com a palavra dela, oh meus irmãos, porque entendeu que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Como que a palavra de Deus vai se cumprir, meu irmão, minha irmã, se você que vem na igreja, você que diz que busca Deus, não entendeu a palavra e coloca os pés pelas mãos, o marido vem do jeito que vem, você lhe recebe com pedras, porque ele é mundano. Enquanto for mundano, você não pode exigir dele na carne, estou te falando na carne, não pode exigir ele que seja igual a você. Saiba que todas as promessas que Deus fez, estamos a falar aqui nesse contexto família, eles vão se cumprir se você andar, se você, conforme o pastor disse, viver uma vida de sacrifício, porque a vida do crente é sacrifício, né? É uma vida de renúncia, é uma vida de obediência, é uma vida do negue-se a si mesmo. Então Deus vai cumprir, porque você não vai agir segundo as tuas vontades, vai te lembrar sempre da aliança que ele fez com Abraão e do que é que ele fez quando Abraão viveu na total obediência e como os outros que vieram depois de Abraão, né, que são o Isaac, Jacó e os outros, né? O próprio apóstolo Paulo e os outros mais. Vais te lembrar disso tudo e vais viver de acordo
o que o Espírito Santo quer que você faça, porque não falha. Se ele disse que serás salvo tu e a tua casa, vai ser salvo tu e a tua casa, mas não é de balde. Então a tal pessoa que você quer lhe converter, você lutou mais com ela ontem, você que é crente, não admite o abuso. Como assim? Você é crente, não fez comida, você é crente, vai comer onde você saiu. Como é que fica? Então, precisamos entender isso. Por isso que a nossa introdução foi justamente essa. Quais são os planos de Deus para com as nossas famílias? Sigamos o modelo de Abraão, sigamos o modelo de Isaac, porque ele disse, por causa de você, a terra vai ser abençoada. Não é só porque vai ser abençoada, porque eu conheço Abraão. Eu conheço Abraão porque eu vi, porque li, não. Mas porque eu sigo os mesmos passos que Abraão seguiu. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, minhas irmãs. O Senhor não é homem para que minta. Então, muda já o teu pensamento em relação ao teu marido. Muda já os teus pensamentos em relação à tua esposa. Muda já os teus pensamentos em relação aos teus filhos. E falando em filhos, os nossos filhos não vão fazer, muitas das vezes não fazem o que nós falamos. Eles fazem o que nós fazemos. Em suma, eles vivem pelo exemplo, ou eles fazem tudo pelo exemplo. O que o pai for fazer, o que a mãe fizer, intrinsecamente vai estar neles. E eles vão ser como o pai é, como a mãe é. Se a mãe seguir obedientemente a palavra do Senhor, meu irmão, Deus não falha, meus irmãos. Deus não falha, Deus é justo. Lembram-se do que a Bíblia fala no livro de Lucas, no capítulo 18, sobre, acho que é capítulo 18, que fala sobre o juiz iníquo, sobre o juiz iníquo, que a mulher orou, não que, como o apóstolo disse, não que Jesus estava a se comparar com isso, disse, olha, se aquele sendo mau soube fazer justiça, e não vai fazer Deus justiça aos seus escolhidos. Em outras palavras, Deus não vai deixar de cumprir as suas promessas. Deus vai cumprir todas as suas promessas na vida daquele que vive a sua palavra. Por isso que falou os seus escolhidos. Quem são os seus escolhidos? Todo aquele que vive a palavra na obediência da palavra do Senhor. Se as minhas palavras tiverem voz, não é assim? Acrescentem. Aleluia, meus irmãos. Exatamente. Ele não falha, mas não falha na vida daquele que faz isso que nós estamos a falar. Vocês vão pedir tudo que vocês quiserem. Em outras palavras, quer dizer, é o mesmo que nós estamos a falar, mas com outras palavras mais aguçadas e trabalhadas. Eu costumo dizer assim para terminar, meus irmãos. Nenhum caçador, conhecendo a caça, ele vai espantar a caça. Então você quer que Deus ganhe o teu marido, e você faz tudo o que é contrário, e você faz tudo o que é contrário à palavra de Deus. E outra coisa, em Benguela nós temos um slogan, dizemos assim, a história se repete, só mudam os, escrevem aí os meus filhos de Benguela, só mudam os, a história repete-se, só muda os, não tem ninguém de Benguela? Estão me fazendo vergonhar? A irmã Cassandra dela já pegou o espírito. Só mudam os personagens.
Aleluia. Exatamente. Significa dizer abençoado, se eu quero que a minha família seja abençoada como a família de Abraão, então não tens que viver contrário como viveu Abraão, tens que viver como Abraão viveu, para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe, meus irmãos. Então, os pensamentos de Deus para com as nossas famílias são pensamentos de bem, porque Ele provou isso na prática. Provou isso. Não falou somente. Falou por intermédio de Abraão, estava a preparar Abraão, Abraão entendeu, Abraão cumpriu, nasceu o filho da promessa, o improvável nasceu, através do filho da promessa nasceu, começou então a se cumprir o propósito, quer dizer, a palavra do Senhor não voltou para ele vazia. Abraão, eu vou te fazer pai. Oh, mas essa mulher que já cessou o costume, vai ficar grávida como? Oh, rapaz, não tema. Eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Ainda vem aqui. Olha no céu. Conta ainda as estrelas. Aleluia. Se cumpriu. Ah, afinal eu tenho que continuar a crer, a obedecer. Sim, fielmente. Você vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ande na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, obedeça tudo que eu te disser. Então, a tua família vai ser abençoada. E não só, as outras famílias vão ser abençoadas por causa de ti. Então, não é que, como o movimento dos feministas, o feminismo, o movimento dos homossexuais, é que estão a dizer que a Bíblia é antiquada e que a Bíblia precisa ser atualizada. Por quê? Querem que a igreja do Senhor, a palavra de Deus, seja adequada ao quê? Aos pensamentos deles, não aos pensamentos que Deus tem em relação à família. Quais são os pensamentos deles? Que um homem pode casar com outro homem, uma mulher pode casar com outra mulher, mas não são esses os pensamentos de Deus para conosco. Quando no jardim, qual era o pensamento do Senhor? Quando fez, Adão disse, não é bom que o homem viva só. Qual era o pensamento? Vou lhe fazer uma auxiliadora. Eles vão procriar e a terra vai ser bendita. Mas os feministas querem uma Bíblia que diz assim, deixará o homem, o seu pai, a casa do seu pai, e do outro seu pai, vai se unir a outro homem. Esses não são os pensamentos de Deus, são os pensamentos dos homens. E eles querem minar as nossas mentes, os nossos filhos, com os pensamentos deles. Para nós pensarmos que os pensamentos do Senhor são pensamentos maus. Não. Se sujeita no Senhor. Vive como o Senhor quer que você viva. Como Abraão, Isaque e Jacó e outras famílias viveram. Pós Abraão, como a família de Josué. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque ele sabia que se quisesse que o plano de Deus se cumprisse na íntegra, ele tinha que ter uma família para dar continuidade ao propósito de Deus. Lembram-se do rei Ezequias? Nós falamos isso no domingo na igreja. O Senhor mandou Ezequias arrumar a sua casa. Ezequias não arrumou a casa, não procurou fazer o que Abraão fez com Isaac. O que é que aconteceu com o filho sucessor do rei Ezequias? Manassés. É Manassés, né, pastor Emílio?
É isso mesmo, Manassés. O que aconteceu com Manassés? Fez tudo o que era contrário à vontade do Senhor. Então, o plano, a família dele não foi bendita. Vocês entendem, igreja? Vocês estão a entender, o que nós temos que fazer, porque Deus tem um propósito para com a minha, com a tua família, para que através de nós as outras famílias sejam impactadas. Mas como? Não é chegar lá e falar. A tua vida, a vida de obediência constante, porque obediência anda casada com sacrifício. Não é sacrifício financeiro como nos ensinaram nas bolotas. Não, sacrificar a minha vida por amor a Cristo Jesus, porque Ele primeiro sacrificou-se. Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Faz o quê? Negue-se a si mesmo. O negue-se a si mesmo significa o quê? Tenho que sacrificar a minha vida. Tome a sua cruz. Aleluia. Não é conforme nos ensinaram, que nós só temos que colocar dinheiro no altar e já está. E temos que cobrar de Deus. Não. É só nós olharmos para o padrão de vida do crente. Qual é o padrão de vida do crente que quer que Deus impacte não só a vida dele, mas como a sua família e as demais famílias? Aleluia. Fazer a vontade de Deus em tudo. É isso mesmo, irmã Guiomar. Em tudo. É isso que é sacrifício. É isso, é assim como vivia Abraão, Isaac, Jacó e as demais famílias. Aleluia. Para terminar mesmo, rei Davi entendeu isso, por isso que quando ele foi morrer, depois de tudo que aconteceu de ruim, chamou o filho dele e disse assim: toma esse dinheiro todo, né? Tem dinheiro no banco? Não. A única riqueza maior que ele deixou é o quê? A palavra. Viva no temor, em outras palavras. Viva na obediência. Então, você não só vai ser abençoado, mas como a tua casa, os teus filhos e tudo que você fizer. Amém. Vamos orar. Pai, abençoa o teu povo, Senhor. Engrandeça o teu nome na vida, meu Pai, do teu povo. E que todas as famílias que estão aqui sejam abençoadas, Senhor. E que aprendamos a viver, não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade. Não segundo os nossos pensamentos. Não segundo os pensamentos dos homens, dos livros, das novelas, dos vídeos, mas segundo os teus pensamentos, meu Pai. Segundo a tua vontade, meu Pai. Para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Terça-feira tem mais.